A maior parte das pessoas que está aqui no mercado cripto, operando, fazendo o famoso trade, está usando indicadores técnicos tradicionais, figuras gráficas, o mais do mesmo de sempre. Eu sei que você que está me assistindo aí do outro lado e usa isso, já está cansado de levar ferro do mercado, cansado de levar fumo do mercado, não conseguindo ter uma boa performance em um mercado que é tão abundante. Sobe tudo, desce tudo e você está sempre tomando decisões erradas usando esses indicadores técnicos tradicionais. Nesse vídeo eu vou te explicar por que que isso não funciona. Fala galera, Fênix na área, sejam muito bem-vindos ao canal. Esse vídeo é um vídeo um pouco polêmico, né? Aí até a capa eu coloquei para vocês um Encryptos, que é o projeto que eu tenho aqui no mercado cripto, que é diferente do mais do mesmo, tudo que tem aí fora, contra 30 grafistas, 30 analistas técnicos tradicionais aqui do mercado cripto, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês por que que essa análise técnica tradicional, esse mais do mesmo que todo mundo replica, ensina aí fora, não funciona aqui no mercado cripto. Vou mostrar para vocês as variáveis, os métodos que a gente usa, desenvolveu e usa aqui na Encryptos. Mas óbvio, antes de a gente começar, já peço que você deixe aquele likezão para fortalecer o canal. Se não for inscrito, também já se inscreve para sempre receber as novidades que eu trago aqui para vocês. Então, bora lá, galera. Primeiramente, né, eu tô aqui no TradingView, que é onde a gente usa, onde todo mundo aí usa os seus indicadores técnicos tradicionais. Se vocês forem indicadores aqui, tem diversos indicadores tradicionais, né? Mas muitos, né, são baseados apenas em preço, né? Tempo, preço e volume. Então, isso são poucas informações para a gente conseguir tomar uma decisão, né? Até não como a Encryptos, né? A gente desenvolveu um conceito único para atuar aqui no mercado. A gente também desenvolveu os nossos indicadores, não? Então, a gente tem 6 indicadores publicados no TradingView. São indicadores criados pela Encryptos, né, para olharem as variáveis que a gente necessita para tomar uma decisão. Aqui eu estou com 3 na minha tela, né, que é o nosso RSI, o nosso exponencial e o nosso level, né, e que é como se fosse um volume aqui também. É o que eu disse para vocês, as pessoas tomam muitas decisões, né, usando só EMA, usando só média, usando só volume, usando uma banda de Bollinger, usando, enfim, né, SMC, enfim, todas essas coisas aí. E, na verdade, a gente sabe que, primeiramente, você tem que entender que o mercado cripto ele é extremamente manipulado. Mas como assim, Fênix? Isso pode? Cara, não é que não pode ou pode, né? Na verdade, primeiro você tem que entender que existe dois, vamos dizer assim, ó, dois braços no mercado cripto, né? A gente tem a parte do mercado à vista nas exchanges, né? Nas corretoras, mercado spot, e você tem o mercado de futuros, que é lá onde a galera usa alavancagem e corre risco de ser liquidada. Então, o maior volume que a gente tem hoje no mercado cripto, nas corretoras, nas exchanges, o dinheiro está no mercado de futuros. Então, a exchange e alguns grandes players, né, que a gente denomina smart money, manipulam o preço para capturar essa liquidez do mercado de futuros, para liquidar essas pessoas e capturar essa grana. 90% do tempo a exchange está fazendo isso no Bitcoin e nas altcoins. Então, essa ponta, que é a ponta perdedora, é a ponta que está usando esses indicadores técnicos tradicionais para tomar as suas decisões, tomar as suas posições alavancadas e acabam sendo liquidadas. Tanto isso que a gente teve o último movimento aqui, que foi dia 10 de outubro, às 18 horas, né? Que o Bitcoin caiu 20%, onde muita maioria das pessoas que estavam alavancadas foram liquidadas. Por quê? Porque tomaram decisões erradas em um momento errado. Na Encrypts a gente tem uma forma diferente. Além de ter os nossos próprios indicadores no TradingView, a gente tem uma ferramenta única
E a gente lê dados e conflui esses dados para tomar uma decisão. E a gente não tenta adivinhar o que vai acontecer. A gente vai junto com o player que está manipulando o preço. É como se fosse assim, né, em criptos. A gente tem um entendimento do mecanismo de como funcionam as coisas aqui. E a gente vai junto quando a gente tenta, né? Não é tão fácil assim também, mas a gente tenta ir junto quando a exchange está indo capturar a liquidez dessa, dessa outra via, outra mão do mercado, que é o varejo, tentando operar usando indicadores técnicos tradicionais. Eu não vou entrar fundo aqui em detalhe para vocês, talvez nem fique mais complexo vocês entenderem que dentro, né, da exchange, dentro do software lá que a gente fala, o robô, né, a automação que a exchange tem, ela já faz a leitura de todos esses indicadores técnicos tradicionais para tomar uma decisão para capturar a liquidez da maioria dessas pessoas que está atuando aqui no mercado usando essas coisas mais do mesmo. Uma premissa básica para estar aqui atuando e tentar ser um vencedor aqui no mercado cripto é vocês terem entendimento que o dinheiro não está onde está a maioria. Se a maioria está fazendo aquilo, a maioria está usando aquilo, não é lá que está a grana, galera. Vocês podem notar que a linguagem e as coisas que a gente fala em criptos, dificilmente vocês vão encontrar aí fora alguém falando. Uma porque realmente é difícil chegar nesse nível de entendimento sobre as coisas aqui. A gente está muito tempo aqui no mercado cripto, vem desenvolvendo isso, desenvolvendo o racional, desenvolvendo nossos indicadores, desenvolvendo as nossas ferramentas, aprimorando isso. A gente não pegou algo pronto lá, que a maior parte do tempo não funciona e replicou aquilo que é o que a maioria faz aí fora, né? Então, voltando aqui, né? Além de ter nossos indicadores próprios aqui, quando a gente fala para vocês que o mercado ele se movimenta em busca de liquidez, em busca dessa de liquidação dos alavancados, existem algumas ferramentas que vocês têm que usar aqui que são gratuitas no mercado cripto, onde vocês vão ter que fazer a leitura e ter entendimento conceitual de alguns indicadores. Na minha opinião, o primeiro, né, os primeiros indicadores que vocês têm que adicionar no Trade System aí de vocês, começar a olhar no dia a dia como ele se comporta nos ativos, quando uma moeda sobe, o que é que acontece? Quando uma moeda cai, o que é que acontece? Quando o BTC sobe, o que é que acontece? Quando o BTC cai, o que acontece? Primeiramente, se a gente está falando que o maior volume de negociação, né, está nos futuros, onde há essa captura de liquidez, vocês vão ter que ter o entendimento e usar esse indicador aqui. Eu estou usando na ferramenta, na plataforma da CoinGlass, né, nessa aba aqui, e tem várias formas de ver o Open Interest, né? O Open Interest já está dizendo interesse aberto. É o valor que está lá nos futuros. Eu posso ver esses valores em dólares ou em moedas, valores já alavancados. Exemplo, eu estou usando aqui nessa parte do CoinGlass, tem outras abas que vocês podem ver o Open Interest, né? Eu gosto desse modo aqui, que é um modo que eu já uso há mais de 5 anos aqui no mercado, e eu adiciono com outros indicadores aqui que eu já vou falar aqui na frente para vocês. Então, de exemplo, nesse momento, o Open Interest do Bitcoin, que é o valor que está lá em praticamente todas as exchanges do mercado. Quando eu uso um agregado aqui, eu estou usando em praticamente todas as exchanges que tem futuros e tem grana lá nos derivativos. No Bitcoin, nesse momento, está em 69 bi 797 milhões de dólares. Esses valores já são alavancados, tá? Eu estou vendo em dólares, mas poderia ver em moedas também alavancadas. A gente sempre recomenda aqui, inicialmente, uma pessoa mais inexperiente, iniciante, ela vê em dólar, né? Ver em moeda já é para outra estratégia, para um usuário mais avançado, né? Beleza, Fênix, eu vou ter que agora olhar todo dia esse Open Interest aqui para entender quando uma moeda começa a subir, o que que acontece nesse Open Interest. Ele começa a subir, ele começa a cair, ele lateraliza, porque basicamente o que vocês têm que entender aqui é que Open Interest é o fluxo de grana entrando e o fluxo de grana saindo. Depois, outro indicador que vocês vão ter que adicionar no Trade System de vocês aí é esse aqui que se chama Long Short Ratio.
Basicamente, o que ele nos mostra? A razão das posições de comprados versus vendidos. Se eu tenho um montante lá de Open Inters, né, de dinheiro nos futuros alavancados, esse indicador ele me diz a proporção de quanto para quanto é de long e quanto é de short para essa grana. Então, nesse momento, eu tenho um long short rate no Bitcoin de 2,37. Ele está me dizendo que o Bitcoin já está muito alavancado. Eu tenho 2,37 players, como se fosse um para um, né? Pessoas alavancadas na compra contra um na venda. E a gente sabe o que? O mercado cripto não tem dinheiro para contemplar todos, né? Não tem como a maioria ganhar. Então, a maior parte do tempo, o que, que vocês vão ver? Quando a maioria está apostando a favor do mercado, o preço tende a ir mais abaixo para liquidar. Quando a maioria está apostando contra o mercado, o preço tende a ir para cima para liquidar. É assim que funciona. É assim que se movimenta o mercado cripto. E por que, que aquela análise técnica toda tradicional não funciona? Porque eles estão com aqueles indicadores que eles estão tomando decisões, eles que estão sendo liquidados. Porque minoria, poucas ou ninguém usa esses indicadores aqui para tomar uma decisão, e ainda poucos, né, uma minoria que tem um entendimento mais conceitual sobre isso, porque realmente é complexo. Então, por isso que a gente até sempre fala em criptos, né? 99 dos players aqui no mercado vão perder dinheiro, né? Isso é inevitável, não é culpa de ninguém, na verdade, é a exchange fazendo o seu trabalho, né? É o mercado fazendo o seu trabalho. Mas dá com paciência, muito estudo, ter um entendimento sobre isso, né? E ter também um bom resultado aqui no mercado cripto. Eu gosto de usar uma liquidação aqui, mas isso é papo para outro vídeo, né? Se você quer também entender um pouco mais a fundo de como funciona esse Open Index, Long Short Rate, eu tenho um vídeo bem explicativo aqui no canal que eu vou deixar ele aqui no card aqui em cima. Volta lá e dá uma olhada. Eu estou explicando no Bitcoin aqui, estou no tempo gráfico de 4 horas, mas depois no dia a dia vocês vão olhar isso nas altcoins também. E aí depois, posteriormente, né, o que vocês vão ter que adicionar no Trade System de vocês para usar aqui no dia a dia para entender onde está a liquidez do mercado. Quando a gente fala liquidez do mercado, a gente está falando a liquidez do mercado está onde? Está no book das exchanges. Então, eu estou falando das ordens que estão lá no mercado spot, mercado à vista. Eu tenho que usar alguma ferramenta, tem diversas aqui no mercado, para saber como que está essa liquidez. Tem ordens grandes, tem ordens menores, está chegando ordens, tiraram ordens. Eu tenho que estar ligado nisso. Particularmente, eu gosto de usar essa ferramenta aqui que se chama Trade Light, mas o CoinGlass tem ferramentas gratuitas lá também. Porque eu gosto de ver que sempre o mercado de futuros da Binance, o que, que está chegando, o que, que está saindo, né? Então, notem que antes do dump aqui quando o Bitcoin estava na região de 110, encheram de ordens lá em cima, ele montou uma armadilha aqui, veio lá embaixo e depois subiu para pegar umas ordens, voltou de novo e agora, ó, parou em uma ordem, tá aqui, já montaram outras ordens aqui no 111, 112. Então é assim, galera, o mercado cripto, ele funciona em busca da liquidez contra a direção da alavancagem. E essa leitura aqui é no Bitcoin, mas no dia a dia vocês vão entender que é a mesma coisa nas altcoins. Só que tem um porém, o mercado cripto é muito dinâmico e essa liquidez ela é muito dinâmica. Pode ser que na parte da manhã que tenha liquidez aqui em algum ativo, de tarde já não tenha mais e o preço já tome outra direção. Porque são muitas pessoas tomando decisões e o player que está manipulando o preço também pode trocar a sua decisão de acordo com essa outra parte, que é a parte perdedora, que é a parte da análise técnica tradicional, tomando as suas decisões. Talvez para quem é mais iniciante, né, para ter um entendimento mais simples de como funciona esse mercado, esse mundo aí das liquidações, aqui na ferramenta do CoinGlass, que é a mesma ferramenta lá onde a gente viu o Open Index, o Long Short Rate, a gente tem uma parte, uma aba que a gente pode ver praticamente em tempo real, né? Essas liquidações, em mudar aqui quais as últimas liquidações em 1 hora, 4 horas, 12 horas e 24 horas, todas as liquidações do mercado, de todas as exchanges,
e os ativos aqui praticamente em tempo real. Então, e a gente pode ver aqui que nas últimas 24 horas, 170.741 traders foram liquidados, totalizando 727 milhões, né? A maior liquidação ocorreu na Hyperliquid, que é uma corretora aí descentralizada DeFi, né? Um exchange. Foi no BTC no valor de 14,45 milhões, né? Então aqui a máquina trabalhando, o mercado trabalhando e triturando essa galera que está extremamente alavancada no mercado de futuros. E é isso que se dá a direção da volatilidade do preço, né? Sempre bom também acompanhar, eu gosto de mostrar aqui para vocês, quando a gente fala de, como eu mostrei ali no Trade Light, né, que eu tô olhando as ordens futuros, aqui nessa outra ferramenta eu consigo ver, né, nessas partes em amarelo, onde está a maior grana para ser liquidada no Bitcoin, né, em todas as exchanges, né? Então, se o preço ele veio aqui, capturou essa liquidez aqui, captura essa liquidez, tem uma liquidez formando aqui, eu tenho gente para ser liquidada aqui, gente para ser liquidada aqui. Então, o preço ele vai em busca dessas regiões. Então, tem que ter esse conhecimento que isso não existe na análise técnica tradicional, por isso estão sempre tomando decisões erradas. Na verdade, quem usa análise técnica tradicional são essas pessoas que estão aqui nessas zonas em amarelo, prontas para serem liquidadas, galera. E aí, quando a gente, aqui está falando do Bitcoin, quando a gente vem para altcoins também, análise, nenhum indicador técnico tradicional desses diz uma coisa. O que que ele tem que nos dizer? Que enquanto você está tentando tomar decisões em altcoins, você tem que estar olhando o que o Bitcoin está fazendo e o que a dominância está fazendo. Você não entende de forma mais simplificada ou profunda como que funciona essa dinâmica de dinheiro, Bitcoin, dominância e altcoins. Eu tenho um vídeo bem explicativo aqui no canal, vou deixar aqui no card aqui em cima, volta lá e dá uma olhada. Mas é determinante estar monitorando o Bitcoin e a dominância para sim tomar as suas decisões nas altcoins. Como na Encrypts a gente tem uma forma diferente de monitorar o mercado, um agente construir esse conhecimento, a gente usa essa ferramenta aqui, que é o painel Encrypts, onde basicamente a gente está monitorando todas as altcoins, que hoje são mais de 500 aqui no mercado de futuros, em tempo real, analisando dados para assim ver onde tem as melhores oportunidades. Quais as altcoins que já performaram, estão performando, já estão voltando, quais tendem assim as melhores oportunidades. Então, para vocês entenderem, nesses indicadores técnicos tradicionais, por que que eles não funcionam? Porque a pessoa está apenas em um indicador ou dois, olhando uma ou duas variáveis para tomar uma decisão naquela moeda quando o preço bater em determinada região. E na verdade, a grande sacada aqui é entender todos esses movimentos do mercado, olhando o Bitcoin, a dominância, olhando as possíveis zonas de liquidez do Bitcoin, olhando essa transição de grana da dominância, e com essa ferramenta aqui que a gente tem, é uma ferramenta exclusiva criada pela Encrypts, a gente consegue monitorar, trazer dentro desse contexto e monitorar todas as altcoins simultaneamente por qualquer indicador que a gente tem aqui, né? Então a gente consegue ver qual a altcoin nesse momento que está mais forte que o BTC, qual que tem a melhor acumulação, qual que está entrando mais operentes, qual que está com o RSI mais interessante do 1 minuto ao diário, a gente consegue trazer todas essas confluências aqui, galera. Notem que eu fui bem simplificado aqui, né? Trouxe algumas variáveis nesse vídeo aqui para vocês, só para dar um exemplo de o porquê que essa análise técnica tradicional não funciona. Mas na Encrypts a gente tem um guia das variáveis básicas que a gente usa. Aqui, esse guia, eu fiz um vídeo bem explicativo, detalhado sobre todo esse guia dos conceitos da Encrypts. E esse vídeo está aqui no YouTube, eu vou deixar ele aqui no card aqui em cima. Volta lá e dá uma olhada. Então, essas variáveis aí que são mais simples que eu trouxe nesse vídeo, só para fazer uma comparação do porquê que você está olhando as coisas erradas, usando o indicador errado aqui no mercado cripto para tomar as decisões, e são esses indicadores técnicos tradicionais que a maioria usa, que é o mais do mesmo, né? Se você quer ter realmente um conhecimento bem mais profundo sobre tudo que eu falei aqui, entender da liquidez, entender de conceitos de indicadores futuros, né? Entender dos indicadores dessa ferramenta e ter o acesso a essa ferramenta aqui,
Tudo isso faz parte do nosso projeto Encriptos Membros, um canal no Telegram onde eu faço lives 2 vezes por semana ensinando todos os conceitos da Encriptos, passando toda a nossa experiência de mais de 6 anos no mercado aqui. E também você vai ter acesso a essa ferramenta fantástica aqui para sim tomar as melhores decisões no mercado. Para mais informações de como funciona e como aderir ao nosso projeto Encriptos Membros, eu vou deixar o link aqui acima do vídeo e também na descrição do vídeo, galera. Na verdade, essa ferramenta aqui, ela vem com 2 layouts padrão, né? E vocês podem montar diversos layouts aqui, usar diversas estratégias, né? Porque além de ter os indicadores de futuros que a gente tem aqui, como operante, long short rate, taxa de financiamento, a gente tem o RSI, a gente tem o indicador exponencial BTC, que ele vai nos mostrar em determinados momentos as moedas que estão mais fortes que o BTC. A gente tem alguns desses indicadores exclusivos aqui criados pela Encriptos, que é o Range Level, que mostra onde tem as acumulações mais interessantes. E a gente tem nossos indicadores de Trades Level, que é um conceito que a Encriptos trouxe para o mercado, a quantidade de trades, o aumento, né? Basicamente é quando que eles estão ligando os robôs naquele ativo. Então, esse indicador aqui ele nos mostra, e também tem um indicador de trades aqui. Esse layout vem padrão trades no diário, mas vocês podem montar layouts com trades em 1 hora, 4 horas, 30 minutos, né? E eu gosto de usar esse layout aqui, que eu determino Fórmula 1, que é para um usuário mais avançado dentro dos conceitos da Eclipse, onde assim eu consigo ver as moedas que estão performando mais forte que o BTC, né? Que ali tendem a ser as melhores oportunidades. Porque esse layout ele me dá a ordem das moedas pelo exponencial BTC 5 minutos. Então, eu tenho aqui, nesse momento, tenho Brócolis, tenho Quaia, VNT, Trute, Val, Edu, Remid, Eligeli e assim sucessivamente, né? Claro que não é da noite pro dia que vocês vão ter entendimento sobre tudo que eu falei aqui. Nesse vídeo eu trouxe algumas coisas superficiais, é bem mais profundo que isso, mas, de novo, é só para ter um comparativo para vocês entender que quem está usando análise técnica tradicional está distante de entender isso aqui. É assim que funciona o mercado cripto. Pela liquidez dos futuros, buscando essa grana dos alavancados, galera. E aí, se esse vídeo agregou em alguma coisa para você, eu peço que deixe aquele like para fortalecer e também comentem aqui embaixo. Não, Fênix, eu estou usando a análise técnica tradicional, nuvem de Shimoku, Fibonacci, Paraná, não sei o que, figuras gráficas, Chiforúnfala, e é top, eu sou assertivo no mercado. Ou comentem aqui embaixo também, Fênix, já tentei de tudo, comprei curso do fulano, ciclano, análise essa mais do mesmo e não funciona. Também, se você é um usuário que veio para a Encripts, né, e já está entendendo essas coisas e tendo bons resultados, também eu peço que comentem aqui embaixo, galera. Deixa a sua opinião. E aí, esse debate aí, como que ficou? Um Encriptos versus 30 grafistas. Obrigado para quem ficou até o final, galera, e nos vemos no próximo vídeo.